Fala pessoas, dia 7/3, quinta-feira, e vamos às notícias, porque o Lula devia fazer o stand-up comedy, porque existem coisas aqui que se a gente pensar diferente, pensar do outro lado, são completamente ridículas. Por exemplo, Lula se diz feliz por Maduro marcar eleições na Venezuela e sugere que a oposição não questione lisura. Ele fica feliz por Maduro marcar as eleições. Ainda bem que ele marcou, meu amigo Maduro marcou as eleições. Agora pensa no seguinte, pensa se fosse a direita, pensa se fosse o Bolsonaro, né? Vamos dizer assim, o Bolsonaro, o Trump chega, o Bolsonaro, por favor, faça as eleições aí no seu país. O Bolsonaro, talvez eu vou fazer as eleições, né? E vamos ver o que vai dar, né? Na Venezuela, os caras têm a escolha de vai ou não fazer eleições. E aí, decide ou não? E pro Lula tá tudo ok. Tá tudo ok. Ele marcou no dia lá do, né, aniversário de Hugo Chávez. Tá tudo tranquilo. Enquanto eles chamam, né, os direitistas de golpistas ao extremo. Quando na Venezuela eles estão aí, vamos dizer, felizes que vai acontecer uma eleição que a gente vai conversar sobre, porque vai convocar todos os olheiros, diz Lula, sobre Maduro e eleições na Venezuela. Tipo os olheiros, né, que tomaram conta das eleições daqui. Vai dar o quê? Né? Claro que ele falou que vai ser o mundo inteiro olhando, mas e daí que o mundo inteiro vai olhar? Quem vai contar os votos? Como é que vai ser? Governo Lula isola Maria Corina e dialoga com 2 nomes da oposição a Maduro, né? Então tinha aí essa pessoa que concorreria, né? Seria a Maria Corina, que não vai. Então é assim, vai ter oposição, mas a oposição que eles escolhem. Então Maria Corina não vai. Então é a mesma coisa, imagina, Bolsonaro fala assim, tá bom, vai ter eleições, tudo bem, só que só vai concorrer ali o Ciro e olhe lá, né? Lula não. É mais ou menos isso que eles fazem, né, na Venezuela, mas pra esquerda tá tudo tranquilo, ninguém acha nada estranho, tá? Queda na aprovação de Lula acende alerta e ministros defendem mais acenos ao centro. Então, essa, né, questão da Venezuela é algo que pega demais pro governo. O governo, a Lula vem apanhando ainda até das mídias consideradas esquerdistas, a coisa tá ficando complicada para ele, tanto pela questão de Israel, aquela fala dele, tanto a questão da Venezuela e Maduro, que ele passa maior panão, né? Tudo bem, ele vai fazer as eleições, né? Porque os Estados Unidos falam, né, o Blinken pediu pro Lula conversar. E aí eles acreditam mesmo que a Venezuela vai correr a coisa tranquilamente, né? Mas você sabe, né, você sabe que com certeza na Venezuela vai rolar de tudo, menos uma eleição limpa, né? Deputado do PT propõe subir o imposto sobre transmissão de herança em até 8% em São Paulo. Se eu, né, fosse um canalha, eu ia falar assim, não ligo, sou pobre mesmo, não vou ter herança nenhuma, não vou receber nada, que se exploda. Porém, você imagina, você tem uma família, você teve um pai, você teve um avô que trabalhou a vida toda, fez aí todo um dinheiro, às vezes nem é muito, e vai passar para você herança, aí chega o negócio de 8%, né? Até o que tem na sua família os caras querem, até sobre a herança, né? Eu não tenho herança nenhuma, mas e as pessoas que têm, né? As famílias que têm? Tem que pensar assim, né? O governo não tem que se meter, o Estado não tem que ficar pegando tudo que você tem. É algo básico, tá? Lula fala em aumento de gastos do governo após melhora na arrecadação, né? Ou seja, aumentou a arrecadação, então gastaremos mais. Ele falou que é fazer mais para benefício para o povo, né? Ele vai falar que é para o povo. A gente sabe que são povos de Cuba, da Venezuela, Nicarágua, né? De outros países, tanto que ele passeia tanto para cá, vai ficar faltando dinheiro, como sempre ficou no governo do PT. Agora vamos à parte mais interessante. Lula não vai entrar em Portugal, diz candidato a primeiro-ministro. Olha, as coisas estão ficando pesadas pro Lula, hein? Candidato a primeiro-ministro de Portugal diz que, se eleito, vai impedir Lula de entrar no país. Se insistir, vai para a cadeia, mas ele já sabe o que é isso também. Não será uma grande novidade para ele, afirmou André Ventura, líder do Chega, na quarta-feira, né? Aí o pessoal fica comentando, imagine ser burro o suficiente para pensar em prender o presidente de outra nação ao visitar o seu país. A gente até tenta não fazer piada, mas eles não colaboram. Em 9 mil curtidas. Então ele só tá falando que, tipo, dependendo do líder, né? Por exemplo, Maduro talvez não seja bem-vindo em alguns lugares do mundo, né? Você deve até imaginar que em muitos lugares Maduro não é bem recebido. E se Lula se igualar a Maduro, provavelmente as coisas ficarão desse tipo, né? Aí o Lula é o terror da extrema-direita. Na verdade, ele está sendo o terror de muitas posições, até de centro, tá? Até em Portugal, o Lula é trampolim para candidato de extrema-direita fazer demagogia. Não, é que o Lula, falei que ia ficar complicado mesmo. O Lula ele tem uma posição muito complicada, tá? O pessoal, devemos falar sinceramente.
O que o Lula vai ter que fazer, né, nesses 4 anos, vai ser bem difícil para ele, tá? As coisas já vêm piorando bastante, tá? Portugal querendo dar lição de moral sobre corrupção. 6 mil curtidas, né? Pessoal curtindo bastante. Olha o número de curtidas da esquerda aí nas redes sociais. Bom, Portugal deve ter caso de corrupção? Pode ter, mas eu tenho certeza mais do que absoluta que é bem melhor do que o Brasil, tá? Nicolas Ferreira é eleito presidente da Comissão de Educação após estratégia do PT falhar na Câmara, né? Então temos o Nicolas aí, um rapaz muito inteligente e conseguiu espaço aí, né? Aos poucos, aparentemente a direita vai ganhando um pouco mais de corpo, né? E Zeca Dirceu chamou ele de moleque, né? Lamenta essa escolha, ele fez palhaçada no plenário e teve atitudes irresponsáveis quase de um moleque, né? E aí temos o Zeca Dirceu, o pessoal tá sentindo bastante. Lógico, oposição e tal, mas vamos ver, tá? Porque aparentemente Lula está fraco. Apesar que temos aqui, Lula é tão democrata quanto eu, de Zema em visita ao Palácio do Planalto, né? É complicado, hein? Acho que conseguiu, né? Temos o Tarcísio aí que deu a mão, tal, conversou. Acho que Zema foi além, né? Não precisava disso aí, não. Mas enfim, é novo, né? É novo. Justiça manda Boulos tirar das redes sociais versão fraudulenta de pesquisa eleitoral. Deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo tem 24 horas para cumprir decisão, sob pena de multa de 10 mil por dia, tá? Então o cara postando isso aí, se fosse um direitista postando isso aí, acho que dá cadeia, né? Porque os caras falam que fake news tem que dar cadeia, essas coisas, mas 10 mil vai tirar tranquilamente, sem problemas. O principal foco de tensão das plataformas com as regras do TSE para as eleições de 2024, que aparentemente as coisas vão ficar meio complicadas para as redes sociais, né? Porque não precisa passar nada em oficial. Eles vão pedir, tá? E as redes sociais vão ter que tirar o mais rápido possível. Ah, falou que é fake news, tem aí uma postagem que falou que o cara tá com dinheiro na cueca, tal, tira, né? Não importa o que seja, se mandarem, as redes sociais vão ter que tirar sem pensar. Na verdade, eles querem quase que, né, sufocar as redes sociais, as big techs, né? Descriminalizar porte de maconha via STF seria invasão de competência, diz Pacheco, que eu quero logo que briguem, né? Vamos ver se realmente o Senado se posiciona aí, porque até agora estão perdendo muito espaço, tá? O Senado e o Congresso, uma dica que eu sei que eles não me escutam, né? Mas se vocês continuarem assim tão inertes, vai chegar um momento que vocês serão completamente dizimados, né? Serão apenas fantoches. E aí vocês não vão ter poder de escolha, nem para fazer aquela, né? Fazer aquela negociação com o executivo. Sem regulamentação, motoristas de aplicativo ficam vulneráveis e sem aposentadoria, diz pesquisador, né? Não encontramos respaldo daquela visão de que o Uber é um engenheiro que faz bico, diz Heraldo Góes, pesquisador do IPEA e responsável por um levantamento detalhado sobre o setor no Brasil. Só que tem previdência privada, né, meu? O cara sabe o que tá lidando, né? É igual eu aqui, vou fazer o quê? Né? Eu já decidi que eu vou trabalhar minha vida toda, né? Eu vou conseguir um emprego que consiga trabalhar até bem velhinho, fazer o quê? Né? Espero que eu tenha saúde mental até lá, né? Porque tá complicado. Parlamentares querem incluir entregadores de moto e bike em projetos sobre motoristas de apps. Não vai fugir ninguém, tá? Então até o pessoal da bikezinha, da bicicleta vai ferrar. Calma que em breve vai entrar o grosso, diz o povo aí. Falaram que era em setembro, olha, o grosso ele tem um tamanho gigantesco, pelo visto, né? Porque não para de entrar o ano todo aí no Brasil. PCO projeta salto do número de filiados por apoio ao Lhamas, né? E o pessoal crescendo aí. Pode agradecer, inclusive, pela direita que fala tanto do PCO, né? Fala que não cansa de concordar com o PCO. Eles falam de subir até para 10 mil, né, filiados. Pois é, comissão aprova projeto que criminaliza o uso indevido da bandeira nacional. Aprovado na CDD, o projeto segue para análise da CCJ. E aí eu pergunto, que tipo, né, de uso indevido, né? Não importa a orientação política, ninguém é dado o direito de subverter as cores da nossa bandeira nacional, sobretudo com a finalidade de associá-la a um símbolo de partido político, grupos e movimentos, pois podem ser criados, fundidos ou incorporados a outros ou até mesmo extintos. Mas a nossa bandeira nacional é perene e não pode ser descaracterizada, argumenta Cleitinho na justificação do projeto, né? Mas aí eu fico pensando assim, eu lembro da Globo, né? O cara reclamando, não colocar as bandeiras na ponte, que coisa mais horrível, né? E é que o pessoal comenta aqui, ó, levar 60 gramas de maconha na rua, show, tá ok. Levar bandeira nacional na rua, tá errado. Porque aí vamos dizer que você tá descaracterizando. Aí eu me pergunto sobre isso aqui, ó, Bebel Gilberto pisa em bandeira do Brasil. Acham que estou orgulhosa de ser brasileira? Então, isso aqui é um uso indevido ou não tem problema nenhum? Aconteceu alguma coisa com ela ou tá tudo show, né? Então,
Quando as pessoas agora vão pegar a bandeira para falar somos patriotas e gostamos do nosso país, pode ser que estejam aí falando aí de uma questão mais política e pode ser uso indevido. Vocês vão ver que eles vão impedir até mesmo esse negócio de verde e amarelo nas ruas, né? Daqui a pouco, na verdade, na época das eleições, fizeram até camisa do Brasil preta, né? Zé Ramalho usa luz verde e amarela para cantar Admirável Gado Novo. Aí pode, né? Para tirar sarro dos bolsonaristas, aí os caras aí não tem problema nenhum de usar o verde e amarelo. E é sempre assim, né? Uma coisa que é muito engraçada, que os caras aí deixaram o Bolsonaro inelegível até aí, estão dizendo até 2034, né? Já ganharam, já estão tranquilos, mas eles não cansam de encher o saco, né? Eles sempre precisam de alguma coisa para sobreviver. Sem bolsonarismo e Bolsonaro, eu acho que a esquerda morre de tédio, porque eles só falam isso 24 horas por dia, né? Que eles deveriam ficar bem mais tranquilos, ficar um pouco mais quietinhos, mas não. Eles têm medo até hoje. Preço da cesta básica sobe em 14 capitais brasileiras. O feijão foi o alimento que mais subiu de preço em fevereiro. Falamos aí da cesta básica mais saudável, diz Lula, e vemos o preço subindo, né? Ué, que coisa, né? O pai dos pobres aí não tá conseguindo uma cesta básica mais barata, então tá muito certo, né? Margareth Menezes fechou shows bancados com verba pública após virar ministra. Ela nega conflito de interesse, é uma coincidência, pô. A cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes fechou contratos para fazer shows bancados por recursos públicos, o que contraria o princípio da Comissão de Ética da Presidência da República. Mas acontece alguma coisa? Não acontece nada, porque a esquerda faz tudo. O Brasil é extremamente esquerdo, o povo tá nem aí. Então, quando acontecer, não porque é rachadinha, porque é joias, acontecem os maiores absurdos na esquerda e os caras ficam tranquilaços. E esse é o nosso Brasil, e por isso que a gente se revolta tanto. Se revolta é uma minoria, porque a maioria das pessoas, será que vai saber dessa notícia? Quantas visitas tem nosso vídeo aqui? Poucos, não é? Pois é, esse é o Brasil. Pedidos de recuperação judicial de agricultores no Brasil crescem 535% em 2023, diz Serasa. Esse negócio do PIB, daquela segurada no governo do PT, foi aí reflexo ainda de 2022, de governo Bolsonaro. Mas como eu falei pra vocês, 2024 ainda vão fazer algumas coisas para dar uma segurada. Mas depois desse ano mesmo, mais pro meio, pro final, vocês vão começar a vislumbrar a desgraça que o Brasil vai se tornar. Mas até lá vai acontecer muita coisa, vocês vão ver muitas matérias aí. A gente tá vendo o quê? Globo, Estadão, postando uns negócios estranhos, postando uns negócios contra o governo Lula. Ué, não era uma coisa que eles adoravam, não era uma coisa mais incrível. Vai ficar insustentável. Eu falo pra vocês, o Brasil, ele tem todo o script, todo escrito, não tem muita diferença, não tem muita mudança, não. Justiça conclui que retrato de serra em São Paulo foi superfaturado. Obra foi contratada por R$85 mil durante gestão Alckmin. Meu Deus do céu, olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, tudo isso pra esse quadro. Claro que aí o cara vai ter que devolver o dinheiro, porque, segundo a perita judicial que atuou no processo, um valor condizente com o quadro entregue seria aproximadamente de 36 mil. Justificado pelo material e a técnica usada. O cara é um ninja. Com base nisso, o artista terá que devolver a diferença, 49 mil, se ele não gastou, né? Aos cofres do Estado. Ainda cabe recurso da decisão desta terça-feira. Aí você pensa assim, pô, esse quadro 85 mil, pago 500 pra fazer caridade. Que nada. A mulher falou que custa 36 mil. Então tá bom, né, meu? Conheço artistas que fazem um negócio aí muito melhor. Cobra quase assim, 50 pau. Estados Unidos apresentam nova lei para banir TikTok de vez. Ai, mas essa história, né? Porque os Estados Unidos tem medo da China, mas ao mesmo tempo fica com medo, né? Até porque o frouxo do Blink fica voltando atrás. Esta é a minha mensagem para o TikTok. Rompa com o Partido Comunista Chinês ou perca o acesso aos seus usuários americanos. O principal adversário da América não tem nada a ver com controlar uma plataforma de mídia dominante nos Estados Unidos. Mike Gallagher, presidente republicano do Seleto Comitê da Câmara dos Deputados para a China, em comunicado sobre a nova proposta de lei. Então os caras já vão se protegendo nos Estados Unidos, né? É guerra, é guerra. ChatGPT reforça estereótipos sobre mulheres brasileiras magras, bronzeadas e com acessórios coloridos e vai lá enchendo o saco até da inteligência artificial, né? Porque eles pedem, você põe um prompt lá, faz uma mulher brasileira de região tal, fizeram várias regiões, cada região tem a sua, faz certinho, né? Qual é o problema da esquerda com o ChatGPT, as inteligências artificiais? É que a inteligência artificial, ela retrata a realidade, ou pelo menos se não tiver nenhum tipo de script lá que os caras como o Gemini colocaram, né, que a gente conversou em vídeo exclusivo, inclusive, a gente falou quantos inscritos esse canal realmente tem, os caras, a inteligência artificial vai fazer uma imagem o mais bonita possível, e claro, vai colocar aí coisas próximas à realidade que ele tem aí na base de dados da realidade.
Não tem nada, não foi construído, os caras não colocaram para ser dessa forma. Eles pegam a base de dados. A maioria que você tem aí na história da humanidade de imagens, de novela, de filmes, é o quê? Mulheres com aí um padrão de beleza padrão. Fácil. Kasparov, gênio do xadrez, é colocado em lista de terroristas pelo governo russo. Ele está aí mais uns 10 anos nos Estados Unidos, tem posicionado politicamente, né? Chamam ele de right-wing, que ele é anti-estado e tal, mas ele bate muito no Trump. Aí você fica se perguntando, mas é aquela coisa, né? O Trump é o Trump, muita gente adora, é uma idolatria e tal, mas é aquela coisa, né? O Trump tem uns negócios meio estranhos. E aí o Kasparov é muito crítico, tanto ao Trump e claro, ao Putin, e aí foi listado como terrorista. Lembrando que Kasparov, em 84, se eu não me engano, ele foi da União Soviética, tá? O cara, pelo que eu sei, mais ou menos, ele até participou de coisas secretas aí, russas, tá? Coreia do Norte realiza exercício militar inspirado no Lhamas. Básico, né? É básico. Lhamas, esquerda, vermelho, comunista e tudo aí muito parecido, tá? Falando nisso, essa entra oficialmente para a OTAN, tá lá o Blinken, né? Que é o atual presidente dos Estados Unidos, o frouxão, né? Tá lá e para, vamos dizer, desgosto do Putin, né? Para alimentar mais essa guerra, né? Enfim, vamos em frente. Pessoal, lembrando, Padrim não existirá mais. Patreon é a solução. Vou daí, mês 5, tá? Perguntaram quando acaba o Padrim? Mês 5. Acaba o Padrim, tá? Então, se quiser ajudar o canal, vá para o Patreon, tá? Lá tem os vídeos exclusivos aí, e a gente vai conversar bastante sobre tudo nos vídeos exclusivos. Lembrando que tem link da Amazon ainda, viu? Você pode clicar aí tanto na descrição e no comentário fixado, compra qualquer coisa para você, e aí, ajuda o canal. Olha só que maravilha. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Amanhã estaremos aí. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.